Estamos de volta. Confira agora como ficam as temperaturas na nossa região. Após as 4 primeiras rodadas do Brasileirão, Atlético e Cruzeiro já têm adversários definidos na Copa Sul-Americana e Libertadores. Quem analisa a situação dos times mineiros é o comentarista Pedro Paraíso. As equipes mineiras já têm os confrontos definidos pela Copa Sul-Americana e pela Copa Libertadores. O Atlético, na Sul-Americana, enfrentará a Unión La Calera, do Chile. Já o Cruzeiro, pela Libertadores, enfrentará o River Plate, da Argentina. Por ter ficado na terceira colocação do seu grupo na Taça Libertadores, o Atlético conseguiu o direito de disputar a segunda fase da Copa Sul-Americana. E aí entra um conflito que vem do Atlético desde o ano passado, desde a temporada passada. Porque no último ano, vocês vão se lembrar, o Atlético teve a disputa da Sul-Americana também, mas só que não priorizou a competição. Acabou deixando-a de lado em detrimento do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. E aí esse ano entra aquele questionamento. Será que o Atlético vai priorizar a competição continental? No meu ver, o posicionamento do presidente Sete Câmara, que chegou a declarar que a competição continental, que a Copa Sul-Americana, é uma segunda divisão da Libertadores, é uma Série B da Libertadores, é um posicionamento totalmente equivocado. Principalmente porque a Copa Sul-Americana tem sido valorizada a cada dia que passa, com uma vaga na Libertadores para o campeão, além de disputas de torneios, como a Copa Suruga, no Japão, que disputa contra o campeão da Copa da Liga Japonesa, e a própria Recopa Sul-Americana, a qual o Atlético foi campeão no ano de 2014. O adversário do Atlético é muito perigoso, é a Unión La Calera, do Chile, terceiro colocado do campeonato local. Até este confronto contra o Unión La Calera, o Atlético tem 2 duelos muito complicados. O primeiro contra o Santos pela Copa do Brasil, neste meio de semana, e no final de semana um clássico nacional contra o Flamengo, fora de casa. Então aí entra na conta do técnico Rodrigo Santana e também da diretoria. O que o Atlético vai fazer? Vai tentar priorizar alguma das competições? Vai jogar para valer a Copa do Brasil, o Brasileiro? Vai deixar a Sul-Americana de lado? Ou vai priorizar os mata-matas? O que eu penso é que o Atlético deveria tentar jogar com força máxima em tudo. Mas o elenco do Atlético ainda precisa de reforços para disputar satisfatoriamente as 3 competições. O Cruzeiro, após o sorteio realizado na última segunda, teve a ingrata missão de enfrentar o River Plate, o atual campeão da Taça Libertadores. O River Plate foi campeão na temporada passada, venceu o Boca Juniors na final disputada no Santiago Bernabéu, em Madrid, e agora é o próximo adversário do Cruzeiro. A diferença com a Taça Sul-Americana é que a Libertadores tem uma parada agora para a disputa da Copa América. A Copa América será realizada no Brasil a partir de 14 de junho até 7 de julho. Então os jogos da Libertadores estão todos marcados para após a disputa da Copa América, o que dá um tempo de trabalho muito grande para a equipe como o River, que fez uma primeira fase da Libertadores muito ruim, se reforçar e melhorar ainda mais o seu elenco. Lembrando, mais de 2 meses e meio até essa disputa contra o Cruzeiro. É muito tempo no futebol, 2 meses acontece muita coisa, são muitos jogos a disputar. O Brasileirão vai ter uma parada também para essa disputa da Copa América, o que favorece essas equipes que vêm com um calendário mais apertado, de fazer até aquela intertemporada no meio, de levar o time para viajar, para concentrar, para treinar junto, principalmente o Cruzeiro, que teve um excelente início de temporada, mas nos últimos 5 jogos acabou tendo um desempenho muito abaixo. Até nos jogos que venceu contra Goiás e Ceará, não conseguiu repetir o futebol que tinha apresentado no início do ano. Muito baseado no seu desempenho defensivo. Nos últimos 3 jogos, o Cruzeiro sofreu 8 gols. O que dá quase a metade. Nos últimos 3 jogos, o Cruzeiro sofreu 8 gols, o que dá quase a metade dos gols sofridos durante a temporada inteira. Dá para perceber por aí o quanto a defesa do Cruzeiro tem sido um problema nas mãos do Mano Menezes nesses últimos jogos. A criação, o setor de criação do Cruzeiro está sendo pouco municiado,
principalmente porque as bolas chegam quebradas da defesa. O Cruzeiro não tem a transição meio-campo-ataque de forma efetiva, tanto que o Thiago Neves recebe a bola no terço final com pouca condição de armar bem as jogadas para os pontas e para o centroavante. Isso acaba gerando um problema ofensivo que sobrecarrega o sistema defensivo, porque o time acaba ficando muito vulnerável. O River Plate não fez uma boa jornada no Campeonato Argentino, que terminou agora no mês de março. Acabou fazendo uma primeira fase onde não conseguiu vencer o Internacional adversário do Cruzeiro do último domingo. Foram 2 empates do River Plate contra o Internacional em 2-2, sendo que o último, o River Plate, teve que buscar um empate em casa aos 49 do segundo tempo. São muitas as críticas ao esquema de jogo, alguns jogadores da equipe do River, mas como eu disse, em 2 meses muita coisa acontece. O mercado do futebol argentino vai se abrir agora. A Libertadores permite a inscrição de 5 jogadores, a troca de 5 jogadores da inscrição em relação à primeira fase, ou seja, o elenco do River vai se reforçar ainda mais. E o Cruzeiro, muito provavelmente, está com o elenco fechado até o final da temporada. Então o time do Cruzeiro é esse para enfrentar o River, mas o time do River não é esse para enfrentar o Cruzeiro. Então não dá para se ter um prognóstico sobre o que esperar desse confronto. E no próximo bloco, mulher denuncia caso de racismo em Montes Claros. Não saia daí!